Uma entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão está repercutindo bastante, uma entrevista exclusiva feita aqui na CNN. Vamos até colocar no nosso telão aqui a dupla. Cadê? A gente não tem a dupla hoje não, para colocar aqui no nosso telão. Basília Rodrigues e Igor Gadelha, que foram nossos analistas responsáveis por essa entrevista, que está repercutindo bastante. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Igor então. Basília, aí sim, a nossa dupla dinâmica da entrevista. Pessoal, já vamos então abordar alguns pontos dessa entrevista, porque é importante a gente detalhar aqui, pensar alguns trechos. Igor, vou começar primeiro pela Basília aqui, primeiras damas. Basília, o que você destaca nessa entrevista e pontua pra gente aqui no live? Pois é, apesar da proximidade, aqui do vice-presidente da República com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, divididos apenas por um túnel, há muito tempo eles não se falam para valer, De acordo com o vice-presidente da República, nessa entrevista exclusiva à CNN, são conversas esporádicas, espaçadas e que fazem falta para a condução dos trabalhos de Mourão, segundo ele, até para saber como agir, onde ele está pisando. O vice-presidente, ele disse que não é candidato a nada, que jamais iria enfrentar uma eleição contra o presidente Jair Bolsonaro e até não acredita na possibilidade de ser convidado para compor uma chapa numa eventual eleição em 2022 ao lado de Jair Bolsonaro. Mas admitiu, contou aí pra gente que vem sendo procurado por outros partidos políticos, não só o PRTB, para continuar nessa vida política, nessa carreira política. Ele que é general de 4 estrelas, não era bem por aí o caminho que ele seguia até então. Eu perguntei para ele se ele foi picado pela mosca azul, numa referência às suas pretensões políticas. Ele sorriu e disse que não. Aí, a incógnita. Igor Gadelha também fez essa entrevista exclusiva com o Mourão. Qual é o seu destaque? Olha, Daniel, essa fala do vice-presidente de que sente falta de um diálogo maior com o presidente Jair Bolsonaro gerou muita repercussão aí de que, lembrando uma fala famosa no cenário político aqui de Brasília, que foi a declaração do então vice-presidente Michel Temer de que era um vice decorativo no governo Dilma Rousseff. A gente chegou, inclusive, a perguntar isso para Hamilton Mourão, se diante daquela reclamação ele se sentia, então, um vice decorativo. E aí ele disse que não, que embora tenha dificuldades no diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, ele tem algumas atribuições, como coordenar o Conselho da Amazônia, o que dá aí a ele uma imagem de interlocução dentro do governo. Um outro ponto que eu acho que a gente vale destacar dessa entrevista foi o comentário de Mourão acerca da disputa política entre o Palácio do Planalto e o governo de São Paulo, nessa disputa das vacinas contra a Covid-19. Mourão fez até uma espécie de meia-culpa. Ele disse que houve exagero dos dois lados e que essa disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória fugiu à boa política. O vice-presidente, Daniel, também comentou a situação do seu colega general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Segundo ele, diante desse inquérito aí aberto pelo Supremo Tribunal Federal, a questão de Pazuello passar ou não para a reserva para continuar no Ministério da Saúde já não tem mais importância. Pazuello deve, segundo ele, agora se concentrar em se defender nesse inquérito. Valeu, dupla. Para você que quer acompanhar mais detalhes e ouvir o que disse o vice-presidente, a entrevista de Basília Rodrigues e Igor Gadelha está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. Obrigado.